tarde. Antes de mais nada, realmente muito obrigado a todos por estarem aqui para essa palestra. Eu preciso começar com uma pequena explicação. Eu tomei uma surra de uma gripe recentemente, então a minha voz não está das melhores, embora eu quase tenha deixado todo mundo surdo, desculpa. Mas, então, qualquer problema, por gentileza, dei uma relevada aí em função deste velho estar se recuperando ainda de uma gripe. Então, eu tenho falado sobre a última versão da nossa linguagem aí há mais de 2 anos já, mas como uma pessoa muito melhor do que eu, certa vez disse, falar é fácil, né? Melhor é mostrar o código, né? Então eu estou aqui para isso, estou aqui para mostrar código PHP 7. Para quem eu não conheço ainda, meu nome é Galvão, eu trabalho com desenvolvimento web há mais de 23 anos, sendo mais de 18 desses com a linguagem PHP, e há uns 10, na verdade mais do que 10 anos, com o Zend Framework. Eu fui presidente da Abra PHP na gestão 2012-2017, sou diretor da PHP Conference Brasil, que é considerado o principal evento de PHP da América Latina. Eu atuo como Zend Framework Evangelist pelo Z-Team, da Rogue with Zend. Que mais? Eu contribuo para a própria linguagem na forma de teste-fest e traduções. Atuo como embaixador Fedora para a América Latina também. E sou professor convidado de pós-graduação em Santa Catarina e no Paraná. Eu sou palestrante, obviamente, e sou professor também de cursos tanto presenciais quanto à distância. Aqui você tem os 3 principais links, digamos assim. Eu vou mostrar alguns outros links nessa palestra, inclusive. Mas o primeiro link, então, é o meu site. O segundo link é onde vocês encontram as minhas palestras, incluindo essa, que já está lá. E embaixo ali você tem o meu GitHub, que vai ser relevante de novo em seguida. Já vamos falar sobre isso. Então, a ideia dessa minha palestra é mostrar exemplos práticos e objetivos em código-fonte das principais novidades que a linguagem vem passando aí desde que a versão 7.0 foi lançada. Então, nós vamos cobrir a versão 7.0, a versão 7.1 e a versão 7.2, que é a versão atual da linguagem. O PHP atualmente está na versão 7.2.7 e a 7.3 já está no forno, está quase saindo. Mas, antes da gente prosseguir, é importante fazer um aviso, porque eu não sou geralmente um grande fã de fazer palestra com código-fonte pronto. Então, por gentileza, tenha em mente que quem simplesmente copia e cola código-fonte que não compreende e sai usando código-fonte que não compreende pronto, tem que estar pronto para ser julgado pelo rei Koala do inferno. Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Eu estou dando esse aviso com um certo, com uma certa relevância, digamos assim, porque tem pelo menos 2 exemplos aqui que envolvem segurança. Então, é importante deixar bem claro que nenhum exemplo que está aqui é para ser usado como está, é para ser copiado e colado, é para ser executado. Então, por gentileza, tomem bastante cuidado com isso. Dito isso, nesse repositório do GitHub, vocês encontram todos os códigos que eu vou mostrar aqui.
Tá? Em dois formatos, na realidade. Eu usei um serviço online chamado Carbon para gerar os códigos para os slides. Tá? E, então, aqui vocês encontram tanto essas imagens com os códigos-fonte, como vocês encontram os códigos-fonte em código mesmo, ou seja, em arquivo PHP para valer, executável. Tá? E os arquivos de código-fonte presentes nesse repositório, eles vêm acompanhados de alguns links que não estão nos slides. Tá? Então, eles são mais importantes do que os códigos que eu vou mostrar nos slides, digamos assim. Nós vamos começar falando, então, de PHP 7.0. Tá? E, pelo menos atualmente, a linguagem funciona da seguinte maneira. É lançada uma release, tá? E essa release ela tem suporte total por até 3 anos depois de lançada. Tá? Desses 3 anos, 2 anos, na realidade, são suporte total, tá? E o último ano é suporte apenas para patches de segurança, ou seja, apenas para vulnerabilidades que foram realmente encontradas nessa release, etc, etc, etc. Então, para vocês terem uma ideia como esse assunto não é novo, tá? O PHP 7.0 morre esse ano. Tá? Então, a versão 5 já morreu faz tempo. Tá? Então, o último suporte de segurança, a versão 5 encerrou no final do ano passado, se eu não me engano. Tá? A última versão da versão 5 foi a 5.6. Tá? E a 7.0, ela já está somente em suporte de segurança, e o suporte total dela termina em dezembro desse ano. Tá? Então, não existe mais dúvida se vocês deveriam estar usando a versão 7 ou não. É claro que deveriam estar usando. Tá? Na verdade, para ser mais exato, deveriam estar usando a versão mais recente, claro, né? A 7.2. Tá? Então, tomem bastante cuidado com isso, porque em dezembro desse ano, PHP 7.0 já era. Esse era o meu medo. A gente tem como apagar as luzes? Não? Tá. Tá bom. Vamos tentar dar um jeito, então. Bom, a primeira coisa que eu queria falar sobre a 7.0, então, é sobre o que a gente chama de CSPRNG, ou seja, geradores de números pseudorandômicos criptograficamente seguros. Tá? Então, na versão 5, nós tínhamos duas funções, na realidade, por exemplo, para a geração de números inteiros randômicos. Tá? Nós tínhamos uma função chamada RAND e uma função chamada mtrand. Então, uma usava o /dev/random da máquina, a outra usava o /dev/urandom, que é um gerador randômico melhor, tá? Mas isso causava uma certa confusão. Tá? Então, na 7.0 se introduziu duas novas funções para geração de dados randômicos. Tá? Uma para geração de números inteiros, chamada randomInt, está na linha 6 ali. Tá? Então, o funcionamento dela é bem simples, assim como era o funcionamento da RAND e da mtrand, ou seja, você passa um valor mínimo e um valor máximo, e ela retorna, no caso, um número entre esses dois valores, inclusive, né? Tá? E a grande vantagem dessa função em relação às outras, tá? É que qual gerador randômico vai ser usado, tá? Agora está sob autoridade, digamos assim, da própria linguagem. Ou seja, a randomInt, se ela não encontrar um gerador randômico na máquina que seja considerado de boa qualidade pela própria linguagem, ela lança uma exception de volta e não gera o dado. Tá?
Além disso, uma das principais falhas, digamos assim, ou melhor, uma das principais pendências que a linguagem tinha era na geração de string randômica. Tá? Então, a linguagem não tinha uma função para isso anteriormente. Então, isso acabava encorajando, digamos assim, os programadores a desenvolverem as suas próprias funções. Tá? E isso nem sempre é uma boa ideia, especialmente porque essas funções geradoras elas são muito utilizadas para segurança e, portanto, a coisa tem que ser bem feita. Por conta disso, a PHP 7.0 traz, então, uma nova função chamada random bytes, tá? Na última linha de código aí, na linha 11. Tá? E essa função, o funcionamento dela é basicamente simples. Tá? Então, ela recebe simplesmente o comprimento do dado a ser gerado, tá? Mas a única questão é que ela, por si só, ela não gera uma string legível, ela gera um dado binário. Tá? Portanto, dependendo de como esse dado vai ser utilizado, é possível que vocês precisem fazer uma conversão, como eu mostro aqui, tá? Desse dado binário para algum formato que seja compatível com aonde vocês estejam utilizando essa informação. Então, aqui, por exemplo, eu uso a bin2x, tá? Que ela converte um dado binário para hexadecimal, e, portanto, ele pode ser armazenado como texto, ou pode ser manipulado como texto livremente. Tá? A única questão que tem que se tomar um certo cuidado aí, é que uma função como a bin2x, por exemplo, ela aumenta o dado original. Tá? Então, nesse exemplo, nós estamos gerando um dado binário de 12 bytes. Tá? A bin2x vai transformar isso numa string de aproximadamente aí 24 caracteres. Tá? Um outro detalhe que é interessante da 7.0 é que agora vocês podem definir opções de sessão programaticamente, tá? Ou seja, diretamente via session start. Tá? Então, como vocês devem saber, a linguagem é altamente configurável. Tá? Então, nós podemos alterar as configurações de como a linguagem funciona através de uma edição do PHP.ini ou algo do gênero. Tá? E existem várias dessas opções que são relacionadas à sessão, incluindo segurança de sessão. Né? Tá? Antes, vocês tinham que fazer isso ou via um .htaccess da vida, ou via... nas versões mais recentes, vocês podiam fazer um arquivo customizado, .ini, para alterar isso, tá? Mas vocês não tinham como fazer isso diretamente no próprio código PHP. Então, agora, a partir da 7.0, o Session Start, opcionalmente, pode receber um parâmetro que é um array, tá? Onde vocês passam, então, as chaves de configuração e os valores a serem colocados dentro de cada uma dessas configurações. A única diferença de configurar assim do que configurar via php.ini é que, como, obviamente, nós estamos trabalhando com sessão aqui, nenhuma dessas configurações trabalha com o prefixo session ponto. Tá? Então, ao invés de session.name, por exemplo, que eu colocaria, que eu alteraria no php.ini, eu simplesmente passo name, porque, como é uma função de sessão, é óbvio que eu estou alterando configuração de sessão. Tá? De novo, um aviso aqui. Tá? Esses valores aqui, embora sejam razoavelmente bons, vários deles, eles são meramente ilustrativos. Tá? Depois eu tenho um link para mostrar aqui, embora eu não tenha colocado o endereço, mas tudo bem. Depois vocês clicam no próprio slide, tá? Para um artigo meu sobre sessão e segurança. Para um artigo não, para uma série de artigos, na verdade, que eu fiz sobre sessão e segurança. Tá? Mas então, só lembrando que
os valores aqui são ilustrativos sempre. Tá? Sobre deserialização filtrada. Tá? Então, isso não é uma característica somente da própria linguagem PHP, mas de outras também, tá? Onde você pode serializar um dado. Tá? Ou seja, você pode criar uma representação string desse dado em geral. Como, por exemplo, objetos. Tá? Na verdade, se eu não me engano, qualquer tipo de dado, mas, em geral, quando a gente serializa, quando há necessidade de serializar um dado, a gente está falando de dados compostos, ou seja, ou arrays ou objetos. Tá? Mas isso tem um pequeno porém. Tá? Na hora de deserializar essa informação, ou seja, pegar essa representação string e obter o objeto de volta, tá? Métodos especiais desse objeto podem ser executados sem querer, digamos assim, acidentalmente. Um exemplo disso é o método destruidor, o método que é executado quando o objeto é limpo da memória. Tá? E, portanto, como a serialização, ela às vezes é utilizada, por exemplo, para transmitir um dado de um software para outro, tá? Isso abre uma porta potencial aí para uma injeção de código PHP. Né? Tá? Então, você faz um objeto com um método destruidor malicioso, tá? E quando o sistema receber isso e deserializar, esse método destruidor é ativado automaticamente e, portanto, pode fazer qualquer coisa que a linguagem pode fazer, ou seja, pode manipular arquivos, diretórios, bancos de dados, e-mail e assim por diante. Então, a partir do 7.0, a função de deserialização, ela pode receber um parâmetro que é um array, com um índice especial, chamado allowed classes, ou seja, literalmente, classes permitidas. Existem 3 maneiras de trabalhar esse array, ou melhor, esse índice de array. Se vocês passarem true, é o comportamento default, ou seja, toda e qualquer classe é permitida, portanto, vocês acabam tendo um objeto disso completo, incluindo qualquer execução de método especial em cima disso. Se vocês passarem false para esse índice, é o oposto, ou seja, fecha tudo. Tá? Não interessa de qual classe o objeto pertence, ele não vai ser verdadeiramente convertido para um objeto de volta na deserialização. Já falo sobre isso. E a terceira forma é a gente passar um array de classes permitidas, ou seja, eu quero que a classe, sei lá, a classe model, por exemplo, seja permitida, porque geralmente como eu vou receber os dados dentro de um objeto modelo ou algo do gênero. Tá? Então, basta passar, listar essas classes na forma de array também, tá? Porque afinal de contas a gente pode querer permitir mais de uma, e aí sim, se o objeto pertence a essa classe, ele é de fato transformado em objeto de fato. O que eu quero dizer por objeto de fato? No caso do false, ou no caso de uma classe não permitida, o PHP retorna um objeto especial, digamos assim, que a linguagem chama de objeto incompleto. E, portanto, embora em termos de infra, digamos assim, ele seja um objeto, ele não tem a execução toda de objeto normal, ou seja, não tem execução de método especial, não tem execução de método destruidor e nem nada do gênero, e, portanto, vai tornar a aplicação de vocês menos vulnerável a esse tipo de situação.
Na 7.0 nós temos duas novas realmente operações que a gente pode fazer. Uma delas é a operação de null coalesce, que a gente chama. Isso, na verdade, foi criado para se matar, digamos assim, um pedaço de código muito padrão em aplicações desenvolvidas com a linguagem, que era o tipo de coisa is set tal variável, então assuma o valor dessa variável. Se não, assuma o valor default tal. Né? Então, esse tipo de código, o maior problema dele era a repetição. Você tinha que ficar repetindo o nome da variável o tempo inteiro, e como todo o bom programador sabe, quanto mais repetição de código, mais erros em potencial vocês têm, né? Erro de digitação, erros de nomenclatura, e etc, etc, etc. Então, a versão 7.0 introduz o null coalesce, que ele faz exatamente isso, ou seja, ele simplesmente testa bom, não só a variável, né, mas a própria estrutura que está à esquerda dele, se ela existe e possui valor não nulo, né, então o valor dela é automaticamente assumido. Se não, é assumido o valor que está à direita. Então aqui eu fiz um exemplo um pouco mais próximo de uma realidade, digamos assim, onde a gente definiria a ordem de registros apresentados em uma página através de um parâmetro de query string. Né? Então, se o parâmetro foi passado, assume o valor passado pelo parâmetro, se não, assume uma ordenação ascendente por default. A versão 7.0 também traz classes anônimas. Então, especialmente quando se fala hoje em troca de dados, a gente fala muito em objeto e muito em array. Né? Então, até pela própria questão de JSON e esse tipo de coisa. Então, a versão 7.0 agora, vocês podem trabalhar com classes anônimas, ou seja, não há necessidade da existência de uma classe específica para que um objeto seja gerado. Então, vocês podem simplesmente definir essa classe em tempo de execução e a própria instanciação dela é feita a partir do código que está ali dentro. Então, fiz um exemplo bem basicão aqui, com o método construtor. Então, notem que a quantidade de parâmetros e a ordem é a mesma, né? Então, eu estou instanciando em cima do método construtor que está dentro dessa própria classe anônima. E, com isso, você tem um objeto anônimo gerado. Então, não há necessidade de persistência dessa classe em nenhum lugar da aplicação. E aqui a gente passa agora para mudança mais radical, digamos assim, da versão 7.0 e a mais polêmica e a que mais deu briga, digamos assim. Como eu creio que a maioria aqui saiba, PHP é uma linguagem fracamente tipada. Isso não é por acaso ou por acidente. A linguagem ela foi criada para ser fracamente tipada propositalmente. Afinal de contas, ela trabalha com a web e a web, por si só, não possui grandes definições de tipos. Mas não se pode negar que, se você conseguir trabalhar com uma tipagem um pouco mais estrita, isso pode facilitar bastante a vida de quem programa e pode facilitar bastante a depuração e encontrar bugs e testes e esse tipo de coisa. Então, na versão 5.0, o PHP já trabalhava
com tipagem de parâmetro para dados compostos, ou seja, para arrays e objetos, tá? E na versão 7.0 em diante, PHP agora trabalha com tipos escalares também. Então, eu posso tipar tanto para parâmetros de funções quanto para métodos, tá? Usar tipos escalares para isso, ou seja, int, float, string e boolean, né? Tá? Observem que eu estou basicamente concentrando 3 alterações em um único slide. Explico. Aqui nós temos o que a gente chama de scalar type hints, tá? Ou seja, justamente a questão de usar os tipos escalares. Então, agora em PHP você pode usar os tipos int, string, float, boolean em parâmetros de funções e métodos. Mas não apenas isso, como você pode também declarar retorno de função e método agora. Tá? Então, você pode dizer que esse nosso método aqui, getID, um getterzinho básico, tá? Ele retorna um tipo inteiro. Tá? E, além disso, você pode ainda utilizar aquela declaração inicial que faz com que a linguagem trate esses tipos estritamente. O que quer dizer isso? Vocês não são obrigados a usar a tipagem mais estrita. Ninguém é forçado a isso. E isso foi propositalmente decidido dessa maneira para não causar problemas para ninguém e para não causar, claro, uma mega quebra de compatibilidade reversa. Tá? Mas, se quiserem, podem usar. Então, ao usar a tipagem mais estrita, aquela declaração inicial lá, tá? Somente o tipo declarado vai ser aceito, e se por um acaso o meu método receber um outro tipo que não seja o tipo declarado, ou seja, nesse exemplo do construtor, digamos que eu passe um número entre aspas para ele, por exemplo, ele vai gerar uma exception, e se ela não for tratada, ela vai naturalmente decair para um erro fatal. Então, a linguagem passa a dar pau se eu passar o tipo errado para ela. Agora, de novo, isso é opcional, ou seja, se eu não usar essa declaração inicial, a linguagem segue se comportando como sempre se comportou. Ou seja, se eu não usar essa declaração inicial e passar um número entre aspas, como primeiro parâmetro para o meu construtor, a linguagem implicitamente vai converter isso para número e aceitar isso numa boa. A mesma coisa vale para o retorno. Ou seja, se eu usar a declaração inicial e por algum motivo o meu getter retornar um tipo que não seja inteiro, a linguagem vai dar pau. Ou seja, ela vai gerar uma exception, se não tratada, ela vai derivar para um erro fatal. Então, são 3 coisas separadas. Vocês podem ou não usar tipos escalares em parâmetros, vocês podem ou não usar tipos no retorno, e vocês podem ou não utilizar a tipagem mais estrita. Então, isso tudo foi feito propositalmente com a ideia de que a decisão repousa na mão do programador ou da programadora, de propósito. Claro, isso tem um porém, é claro. Se vocês decidirem, eu quero desenvolver todo o meu sistema usando essa tipagem mais estrita, achei muito bacana, acho que é muito melhor, e eu quero usar em todo o meu sistema. Bom, cada arquivo PHP de vocês vai ter que começar por essa declaração. Então, essa declaração ela é válida por arquivo. Né? Então, isso é bastante importante. Seguindo, Group Use Declarations.
A linguagem trabalha com namespaces já há bastante tempo, desde a versão 5.3, na realidade, tá? Mas isso gerou um problema, na realidade. E esse problema ele é tipicamente visto quando a gente está trabalhando com frameworks. Por quê? Porque o framework ele possui o mesmo namespace raiz, obviamente, porque é o mesmo componente. Tá? Então, se eu vou usar, sei lá, 10 classes de um framework dentro do mesmo script, eu preciso fazer 10 linhas de use, cada uma delas começando pelo namespace raiz do framework. Ou seja, de novo, repetição inútil, de novo, maior probabilidade de erro, porque tem mais código sendo repetido inutilmente. Tá? Então, a partir da 7.0, vocês podem agrupar instruções use. Ou seja, da minha linha 4 até a minha linha 8, tá? Eu estou sempre trabalhando em cima do namespace raiz full. Ou seja, eu estou trabalhando com a classe full bar bus, full bar cooks e assim por diante. Então, tudo é relativo àquele namespace raiz inicial. Tá? Então, isso gera um código muito mais limpo, mais objetivo e menos propenso a erros. Tá? No repositório lá, vocês têm um exemplo disso funcionando. Tá? Então, já com autoloader, com tudo funcionando direitinho, para vocês darem uma olhada. Tá? E a segunda operação que foi introduzida na versão 7.0 foi o operador com o nome mais legal do mercado, o operador espaçonave, tá? O spaceship. Então, também chamado de operador de comparação combinada, ou operador de comparação tripla, e assim por diante. Tá? Então, esse cara ele é particularmente útil para algoritmos de ordenação. Tá? Então, ele retorna 3 valores possíveis, dependendo do que está sendo comparado. Tá? Se o que está à esquerda dele for maior do que o que está à direita, ele retorna 1. Se ambos os operandos forem iguais, ele retorna 0. Se o operando à direita for maior, ele retorna -1. Tá? Isso tudo em uma única operação. Tá? E ele funciona com, basicamente, qualquer dado disponível para a linguagem. Então, funciona com números, funciona com strings, com arrays, com objetos, com o que quer que vocês desejarem. Não sei se alguém aqui já trabalhou com RIP. Alguém? RIP, não? Não é RIP, estrutura de dados, não? RIPs são certas estruturas de dados que elas são tipicamente ordenadas dessa maneira, através de uma operação idêntica a essa. Tá? Então, só para citar como exemplo. Então, esse operador, ele é basicamente útil para isso, então, para a ordenação de estruturas de dados. Tá? Vamos passar para 7.1. 7.1 foi lançada há quase 2 anos já. Tá? E sim, a ideia de colocar essas datas é esfregar na cara de vocês, de que a linguagem já está no 7 há tempo, de propósito mesmo, é para deixar vocês chateados. Tá? E ela passa a valer somente suporte de segurança esse ano já. Tá? Ou seja, o suporte ativo à versão 7.1 termina já nesse ano. Tá? Na 7.1 nós temos não muita coisa, mas tem uma que outra coisa interessante. É bom lembrar, eu não cubro todas as mudanças da versão 7, tá? Mas as que eu considero principais, mas depois eu forneço um linkzinho para vocês. Tá? Então, na 7.1, vocês podem, por exemplo, agora, fazer garbage collection de sessão explicitamente. Tá?
Então, o processo todo de garbage collection, ele é feito através de probabilidade, né? Então, ele não é um processo exato, digamos assim. Ou seja, entre a destruição do objeto e a limpeza de memória, de fato, a gente não tem como determinar, ou melhor, não tinha, né, como determinar o momento exato onde isso acontecia. E como sessão é um caso delicado, porque geralmente linka com o usuário autenticado e esse tipo de coisa, isso poderia gerar possíveis problemas de segurança. Então, contanto que vocês desativem a configuração de Garbage Collection na sessão de vocês, que é o que eu estou fazendo ali na linha 3, então a gente está propositalmente, via Session Start, alterando essa configuração. Vocês podem daí chamar a função Session GC, e ela explicitamente faz naquele momento o Garbage Collection de sessão. Portanto, tornando a sessão menos vulnerável aí à exploração. Além disso, a versão 7.1 agora permite trabalhar com mais de um tipo de exceção diferente da mesma maneira. Então, claro que nós já tínhamos a possibilidade antes de trabalhar com vários blocos catch. Então, eu fiz esse exemplo aqui, ele está meio longo porque eu quis colocar algo funcional aqui, mas o que eu estou me referindo é só essa partezinha aqui no final, né? Então, claro que a gente podia fazer múltiplos blocos catch já, mas caso você fosse trabalhar com mais de um tipo de exception diferente, você teria que fazer um catch para cada uma delas, né? Então, agora, vocês podem trabalhar dessa maneira aqui. Então, digamos que eu queira ter exatamente a mesma reação, independente de qual tipo de exception foi lançado pela minha função. Então, na linha 15, é exatamente isso que eu estou fazendo. Então, tanto para o tipo argument count error, quanto para o tipo exception normal, o meu código reage exatamente da mesma maneira, sem necessidade de repetição de código, etc, etc. Na versão 7.1, é possível definir visibilidade de constante de classe. Então, antes, com a linguagem, nós só podíamos definir visibilidade de atributos e métodos, né? Ou seja, variáveis de classe, digamos assim, e métodos. E agora a gente pode fazer isso a nível de constante também. Não tem muito o que explicar, né? A mesma coisa sempre, ou seja, visibilidade, a palavra-chave const e direto a constante o seu valor. Então, com isso dá para ter uma sintonia melhor aí de como a classe pode ou não pode ser acessada externamente. A versão 7.1 traz o retorno void, que era algo que a linguagem não tinha, e que é uma evolução do return type declarations, ou seja, daquela questão lá de você poder definir retorno de método. Então, isso pode ser feito de duas maneiras, na realidade. Vocês podem ou declarar explicitamente, vocês declaram o retorno na assinatura de função, exatamente como era feito antes com os outros tipos. E aí, para dizer que a função de vocês retorna void, digamos assim, vocês podem fazer isso de duas maneiras. Ou usar uma linha return vazia, ou seja, sem valor de retorno, ou simplesmente omitir a linha de retorno. Notem que o void é uma exceção à questão dos tipos estritos. Por quê? Porque ele não depende do strict types igual a 1 para dar pau caso
a função de vocês, diga que não retorna nada e retorne alguma coisa. Tá? Porque isso não tem a ver com tipo, né? O erro é muito mais básico do que isso. Tá? Então não há necessidade de ligar os strict types para que a linguagem dê erro nesse caso. Tipos nullable. Esse aqui é um caso um pouquinho complicadinho. Aqui também nós temos uma evolução de uma mudança introduzida pela 7.0. Então, na 7.0 nós podemos declarar os tipos int, float, string e boolean, mas a gente não tinha como dizer, por exemplo, que um parâmetro específico poderia explicitamente ser passado como vazio. Então, a versão 7.1 corrige isso, digamos assim. Então, através daquele ponto de interrogação, antes do tipo, eu estou basicamente dizendo o quê? Que esse parâmetro agora, o meu parâmetro $num1, ele pode ser passado como inteiro ou null. Ou seja, ou explicitamente não passado. A mesma coisa para o segundo parâmetro. Então, ele pode ser passado como inteiro ou não ser passado como null. E a mesma coisa vale para o retorno dessa função. Ela pode retornar um inteiro ou null. Então, isso é determinado sempre pelo ponto de interrogação antes da declaração de tipo. Resolvendo esse exemplo aqui, digamos assim, porque notem que eu estou usando não só o tipo nullable, mas eu estou usando também valor default de parâmetro. Né? Então, o resultado da minha linha 14 é 42, o resultado da minha linha 15 é 38, o resultado da minha linha 16 é 38 e o resultado da minha linha 17 é 0. 7.2, a versão atual da linguagem. Não por muito tempo. 7.3 já está no forno e já está chegando. Na 7.2 nós temos a introdução da libsodium. É uma lib para criptografia. Na verdade, não só para criptografia, mas para várias outras coisas. Ela é um trabalho extremamente extenso, que o pessoal de uma empresa, quer dizer, eu não sei se é uma empresa ou é uma empresa, deve ser uma empresa, de uma empresa chamada Paragon fez, e que foi aceito pela linguagem. Ela pode ser usada para um monte de coisa, criptografia de chave pública e privada, etc., dados assinados, etc., 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 etc. Dá para fazer misérias com ela, e nesse caso especificamente, prestem atenção, quem quiser saber mais, no arquivo que está no repositório, com os links, porque a documentação da libsodium, pelo menos até não muito tempo atrás, na documentação oficial, ela estava muito incompleta ainda. Então, no código-fonte lá no repositório, tem um link para a documentação da própria Paragon. O type hint de objeto genérico. Isso era uma coisa que eu estava há bastante tempo esperando, e também é uma evolução do novo sistema de tipagem, digamos assim, que a linguagem implementou no 7.0. Então, agora é possível você definir o tipo de parâmetro ou de retorno como um objeto genérico. Ou seja, de qual classe ele é, não interessa, contanto que seja um objeto. Então, esse é o exemplo mais complicadinho que eu fiz. Na verdade, eu tentei fazer uma coisa não muito basicona, de tipo sala de aula, assim. Então, a minha ideia foi que é uma função que retorna a data de criação de um registro dentro da
da base de dados, caso ele tenha sido criado, ou caso ele já exista, retorna a diferença de tempo da criação dele até o momento em que a função foi executada. Ou seja, a função ela pode retornar ou um objeto datetime da própria linguagem, ou um objeto date interval, uma coisa assim, da própria linguagem também. Esse muita gente estava esperando, que é o debug de prepared statements da PDO. Sempre uma queixa muito grande, uma choradeira muito grande no mercado. Como os prepared statements eles são compilados dentro da própria base de dados, antes você não tinha como debugar o statement, ou seja, enxergar que valores tinham entrado na query de vocês. Então, a partir da versão 7.2, a PDO ganha um método, ou melhor, a PDO Statement, ganha um método chamado Debug Dump Params, que ela traz justamente qual dado entrou nesse Prepared Statement antes dele ser compilado lá pelo banco. Argon 2 foi incluído nas funções password. Para quem não sabe, o Argon 2 é um algoritmo moderníssimo de hash criptográfico. Ele foi o vencedor de uma competição, não lembro quantos competidores ele derrotou agora, mas foi uma competição que durou, se eu não me engano, 3 anos, e aonde ele saiu vencedor como o melhor novo algoritmo de hash criptográfico. E PHP, então, a partir da 7.2, vocês têm o Argon 2 à disposição para usar na password hash. Eu estou correndo um pouquinho, porque eu estou, para variar, quase queimando meu tempo. Esses links são muito importantes, especialmente os primeiros. O primeiro link é onde vocês descobrem até quando a versão que vocês estão usando dentro da empresa vale. O segundo link é o changelog da versão 7. Lembrando que toda versão, toda release tem um changelog. Então tem changelog até da versão 5 também. O terceiro link é o link da documentação oficial da linguagem, que eu não tenho como não mostrar para vocês. Seria uma omissão da minha parte. E o quarto link é o link das mudanças pelas quais a linguagem já passou, está passando e vai passar. Então, todas as mudanças, elas são feitas de forma totalmente transparente. Você tem acesso a cada RFC que foi feita para tipagem, para Argon 2, para Libsodium, etc, 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 etc. Vocês têm nesse último link ali, o wiki.php.net/RFC. E aqui eu tomei a liberdade de colocar alguns artigos. Os 3 primeiros, já que eu sou cara de pau, são meus. E o quarto é um artigo do Fernando Silva, que é aqui do Rio Grande do Sul também, sobre o futuro mais imediato da linguagem aí, do PHP 7.3 e do PHP 8. O primeiro artigo foi o que eu tinha comentado com vocês, que é uma série que eu fiz sobre sessões e segurança, que tem a ver com aquela questão lá do Session Start. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui com a gente. E caso eu não tenha assassinado demais o tempo, eu tento responder alguma pergunta. Se eu tiver atropelado incontrolavelmente o tempo, eu vou estar por aqui. Quem quiser conversar comigo, é só chegar, não tem problema nenhum. A gente bate um papo e está tudo tranquilo. Valeu, pessoal. Obrigadão.